Raia Santos me processou e pediu 51 mil reais. Parece que eu deixei o sociólogo. Mas espera aí, de acordo com seus próprios ensinamentos, você disse que se você ficar puto com alguma coisa, é porque a pessoa tem razão. Tem que sempre lembrar da regra de quando você fica puto. Se você fica puto quando alguém fala alguma coisa, significa que aquela pessoa tem razão. Se ela tá puta, Galvão sentiu o tino, é porque tem razão. Pois é, estão dizendo que eu falei um monte de coisa que eu não falei. E tentando me cancelar por falar a verdade. Porque a verdade é balo frágil mundinho dessa galera frustrada. É isso, ele falou a verdade, então elas sentiram. Entendeu? Mas antes de entrar no mérito do processo e dar mais detalhes sobre toda essa situação, eu gostaria de propor uma reflexão aos seguidores que me assistem. Como vocês chamam alguém que arrega para o próprio desafio que criou? Eu sei que o TubaCast é mais, hein? Sei que o Fatura um TubaCast pouquinho é mais aí. exatamente. Um pouquinho tá sendo singelo aí. Fatura um pouquinho mais, mas eu acredito que o TubaCast também tem um valor, mas tem um... Tá falando que ganha mais que o Redcast. Mano, se esse maluco mostrar pra mim que fatura mais que o Redcast nos últimos 12 meses, com esse podcast aí, Tuba, não sei o que lá, TubaCast, eu me visto de mulher na Avenida Paulista. Eu ia falar que eu dou o cu, mas não vou dar o cu, não. Me visto de mulher na Avenida Paulista. Não sei vocês, mas os gêmeos investem duvidaram da masculinidade do Rayan. Isso porque ele arregou para um desafio que ele mesmo criou. Falou que vai... Como que é o nome? Ele Falou que vai ia andar vestido de mulher na Avenida Paulista caso o TubaCast faturasse mais que o Redcast no último ano, hein? E aí? Último ano, últimos 12 meses, muito bem lembrado, hein, Renan? Foi provado que no último ano quem faturou mais foi o TubaCast, então estamos esperando. Até então, nós não tínhamos duvidado da masculinidade do grande sociólogo Rayan Santos, mas acredito eu que o homem másculo de verdade, que a testosterona tá lá em cima, acaba cumprindo com aquilo que falou, certo, Matheus? Exato, não fala no impulso, depois dá para trás. Se falou, tem que cumprir, então agora em todo vídeo que o sociólogo postar, enquanto ele não cumprir o desafio, pode comentar lá que o TubaCast faturou mais sim que o Redcast nos últimos 12 meses e ele tem que andar vestido de mulher na Paulista, que nós e todo mundo que acompanhou essa novela aqui está esperando. Exatamente. Vamos cumprir com a sua palavra, hein, sociólogo? O Rayan chegou a ser questionado no Twitter sobre as ameaças de processo que fez contra mim e contra o meu canal. Vamos ver. O Lunático comentou: "Fala, Abraham, já viu a treta do Felipe Batista e do Rayan? Parabéns pelo aluno do curso. E Rayan, tenha brilho na cara e pare de querer censurar canal menores com ameaça de processo." Então o sociólogo respondeu: "Não é ameaça não, eu pago o time de advogados todo mês exatamente para isso. Todo mundo que falar mentira do Rayan vai perder uns 50, 100 mil reais ou no mínimo tomar uns 2 anos de dor de cabeça." E aí ele dá risada e fala que aprendeu com o que fizeram com ele. E é engraçado como ele se refere a si mesmo na terceira pessoa, né? Então eu comentei: "Fala, Rayan, estou disposto a fazer um vídeo me retratando. Basta apontar o trecho em que eu disse alguma mentira sobre você. Tô aguardando." E até hoje ele não me respondeu. Mas ele respondeu esse outro comentário do Lunático: "Enfim, Rayan, eu com a minha visão de homem negro afegão médio, nesse processo sei que você não tá com a razão e muito provavelmente vai ser um processo sem ganhos. Apenas perca de tempo. Censurar criadores de conteúdo não leva ninguém a lugar nenhum. Você mesmo deve saber disso." Então o Rayan comenta que a ideia não é ganhar dinheiro, isso ele tem, ele vai vencer o processo. E mesmo se não vencer, vai ter dor de cabeça, no caso para mim, e vai me fazer gastar dinheiro em todas as instâncias para me defender em um processo criminal. Em outro tweet sobre o advogado João Neto, uma conta do Twitter questionou: "Pô, cara, é verdade que tu processa canais pequenos?" E aí o Rayan respondeu: "Processo todo mundo que menciona meu nome, mesmo se eu perder, eu jogo uma dor de cabeça para outro lado." Então aqui claramente ele não processa as pessoas buscando reparar um direito que lhe é devido, ou algum dano moral, no caso que ele apontou que eu ocasionei um dano moral para ele a ponto de justificar um pedido de 51 mil reais. Então aqui ele está falando que ele processa para dar dor de cabeça. Então o Abraham responde o tweet do Rayan falando que é uma atitude de bunda mole, que se é mentira basta ele desmentir, até porque o Rayan tem um canal mais de 10 vezes maior que o meu. E aí o Rayan responde: "Advogado precisa comer e justificar o salário dele. Quer perder 100 milzinho fácil? É só fazer o vídeo inventando coisa do Rayan." O cara pobre iniciante, está se referindo a mim,
vai sentir mais do que você, mas se tu quiser perder uma grana, tamo aí. Quer processar o Abraham, sei lá, por tweetar ou discordar dele. Antes de entrar no assunto do processo, eu gostaria de falar sobre uma coisa muito mais importante do que essa história toda. Se você é um assíduo leitor de comentários dos vídeos aqui do YouTube, assim como eu, já deve ter reparado que no comentário fixado desse vídeo tem um link pedindo doação. Nesse link você pode contribuir para o projeto União Solidária de Curitiba. Esse projeto tem a missão de dar assistência a crianças e adolescentes com câncer e doenças correlatas ou raras, para melhoria no tratamento pós-hospitalar. Ou seja, visa suprir necessidades quando a criança está em sua residência e a família passa por uma situação de vulnerabilidade social na renda familiar. Para as crianças ou adolescentes que estão passando por tratamento de quimioterapia, torna-se imprescindível a presença da mãe ou do pai no acompanhamento hospitalar. Tratamento esse que não tem dia nem horário para término. Sendo assim, a mãe ou o pai se obriga a abandonar seu trabalho para se dedicar inteiramente ao acompanhamento do tratamento do seu filho, reduzindo pela metade o rendimento salarial da família. O projeto visa ajudar essas famílias em estado de vulnerabilidade social, proporcionando apoio emocional, ajuda com necessidades mensais, lazer e diversão das crianças, além de cuidados com a saúde e transporte hospitalar. Esses são alguns dos itens que cada criança em tratamento de câncer ou doença rara e sua família recebem todo mês. O Projeto União Solidária é uma organização sem fins lucrativos e sem vínculo governamental ou com hospitais. Você pode ter mais informações sobre o projeto no link do comentário fixado. E caso você não tenha condições de ajudar financeiramente ou de ser um voluntário, você pode ajudar divulgando essa iniciativa. Obrigado pela atenção. Agora, voltando ao assunto do vídeo, além de me processar e pedir 51 mil reais, o sociólogo ainda quer que eu me retrate publicamente em um vídeo. Porque, de acordo com ele, eu fiz alegações falsas sobre a sua pessoa e isso causou muitos danos à imagem dele. Só que o irônico é que boa parte do que eu falo no meu vídeo é baseado no que o Mário Schwartzman falou sobre o Ryan. E o Mário disse coisas muito mais pesadas e que eu não coloquei no vídeo. Aliás, parte dos trechos públicos que eu usei no meu vídeo estão disponíveis em um episódio do podcast A Deriva, que foi transmitido há 3 anos e que conta com mais de 2 milhões de visualizações. Partindo do ponto de vista que as alegações do Mário são falsas e que causam um grande dano à imagem do Ryan, seria razoável dizer que o Ryan não gosta do Mário, né? Bom, não de acordo com o próprio Ryan. Afinal, ele já afirmou publicamente que sente gratidão pelo Mário e disse que ele é o maior case do próprio Mário Schwartzman. Eu sou o maior case do Mário, eu era CLT mesmo. É o meu maior vendedor até hoje também, sem querer me vender. Não é estranho esse sentimento de gratidão por alguém que supostamente espalhou tantas mentiras a seu respeito? E eu pesquisei e não encontrei nenhum processo do Ryan contra o Mário Schwartzman ou contra o podcast A Deriva. E mesmo que exista algum processo, o episódio do podcast continua no ar. Além de que, o Ryan possui vários canais de comunicação muito maiores do que o meu canal, o que lhe dá total possibilidade de desmentir alguma coisa que eu disse e que lhe causou prejuízo a ponto de justificar o valor de 51 mil reais que ele pediu a título de indenização. Mas, quando questionado nos comentários do seu canal de React, Ryan disse que não ia comentar porque o processo está na justiça. Mas o processo é público e ele poderia sim comentar, ainda mais se causou tanto prejuízo para ele, certo? Inclusive, a jurisprudência que costuma prevalecer nesses casos, e nesse caso eu posso ilustrar com o processo envolvendo o Thiago Santinelli e o Metaforando, é de que, abre aspas, considerando ser o requerente, no caso o metaforando, pessoa pública, sujeito, portanto, a uma maior exposição, deve haver uma maior tolerância e flexibilidade em relação àquilo que normalmente não é aceito para um cidadão comum. Inclusive, tem o requerente a possibilidade de se defender e convencer os leitores desse meio de comunicação que as alegações feitas pelo réu são inverídicas. Certo, mas mesmo que o entendimento do juízo seja diferente no nosso processo, Ryan, eu não tenho problemas em assumir o que eu falo, e espero que você também não tenha problemas em assumir certas coisas que você disse perante o juízo. O sociólogo abriu 2 processos cíveis contra mim, ambos com as mesmas alegações e pedindo os mesmos 51 mil reais. A razão de ter aberto 2 processos na esfera civil foi de que o advogado dele errou o endereçamento do juízo e o primeiro processo foi arquivado.
Já no segundo processo, depois de movimentar toda a máquina pública e ocupar o espaço da pauta de audiências do juizado da Barra da Tijuca, o advogado do Rayan compareceu em juízo para manifestar interesse na desistência da ação. Essa audiência foi marcada de forma presencial, sem a menor possibilidade de participar de forma virtual. Detalhe, a audiência era no Rio de Janeiro e eu moro em outro estado. Então imagina ir para a audiência, chegar lá e o advogado desistir do processo. Bom, para minha sorte, esse não foi o caso, e mais tarde eu explico por quê. Mas enfim, é muito irônico ser processado sob alegações de promover campanha difamatória contra alguém que produz vídeos com os seguintes títulos: Justin Bieber serve ao PCC, ou dando a entender que a Taylor Swift é a mulher mais triste do mundo porque ninguém quer engravidá-la. Recentemente, o sociólogo também falou que Jorge Soros é padrinho do Pablo Marçal, e que o objetivo de ambos era de dividir a direita e atrapalhar o Bolsonaro. O que as ONGs da Open Society querem no Brasil é trazer instabilidade. Dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar, não. Dividir para dominar. Jorge Soros, o padrinho do Pablo Marçal, vai conseguir o que ele quer. Pablo Marçal é um soldado de Jorge Soros. Rayan também levantou suspeitas de que o MBL teria envolvimento com Jorge Soros pelas mesmas motivações de dividir a direita e fazer baderna no Brasil. Por que o MBL fica pra lá e pra cá, que na minha concepção anterior era gerar baderna, dividir para conquistar? O MBL é uma ONG patrocinada pela Open Society para trazer instabilidade e baderna no Brasil. E antes que você pense que eu estou defendendo o MBL ou Pablo Marçal, entenda, não se trata disso. Mas sim, de que é hipócrita você se sentir na liberdade de falar merda aos quatro cantos da internet sobre todo mundo, mas quando é com você, mete um processo e ainda fica pedindo para apagar quem faz vídeo comentando o caso. E ainda segundo o Rayan Santos, eu me acho impune da justiça por ter um nome muito comum, no caso Felipe Batista. E do meu ponto de vista, essa alegação não tem nenhum compromisso com a realidade e tem a única intenção de me desabonar perante o juízo. Até porque eu uso o meu nome e minha foto nesse canal desde o início. Inclusive, eu posso usar a mesma lógica do Rayan nesse caso, até porque o sociólogo usa em seu canal um nome diverso do que consta no processo. No caso, Rayan Santos McCartney. O sociólogo chegou até a vasculhar o meu Telegram. E olha a imagem que ele juntou no processo, como se esse meme fosse relevante para comprovar alguma coisa. Além disso, Rayan alega no processo que eu me posiciono como um justiceiro moral. Dá para acreditar em uma coisa dessas? Como se o Rayan no passado não se posicionasse exatamente dessa forma. Quem não se lembra da postura do sociólogo no passado? Principalmente envolvendo Flávio Augusto, XP Investimentos, Primo Rico, ou no caso Blaze e Betzord. Ainda de acordo com o sociólogo, eu produzi opiniões com pseudos embasamentos profissionais psicológicos ou técnicos fora da minha área de atuação. E novamente, eu acho cômico ver um cara que se auto-intitula sociólogo e tem um quadro chamado Pergunta ao Sociólogo, cobrando R$200 para mandarem perguntas para ele, me acusar de emitir opiniões fora da minha área de atuação. Sendo que em nenhum momento me posicionei como psicólogo ou tentei emitir um laudo, como se psicólogo fosse. Muito menos criei um quadro com o nome Pergunta ao Psicólogo falando coisas absurdas. Então, se você quer que a sua pergunta seja lida pelo grande sociólogo Rayan Santos, faça o favor de mandar pelo menos R$200 na ferramenta Valeu Demais. Talvez o meu erro tenha sido tentado entender com empatia as merdas que o Rayan fala. Eu poderia simplesmente ter classificado certas falas do sociólogo como machistas, misóginas ou preconceituosas. Mas não, eu busquei compreender a razão do porquê ele tem certas visões de mundo, principalmente sobre as mulheres. E para exemplificar, caso você não saiba do que eu tô falando, segue algumas falas do sociólogo. Frase do dia: esposa é só uma mãe que você pode comer. Não tem nenhuma em ter esposa, a não ser ter alguém na casa para fazer as paradas que tua mãe fazia na sua infância. Cuidar de você. Luiz Lima mandou R$10. O que você diria para uma mulher na casa dos 30 que foi forjada no ferro e virou CEO? Esconder o patrimônio, fazer de conta que é burra, que não consegue abrir um vidro de palmito e se conformar um pouco. Sim. Sim. Cara, você ser uma mulher CEO, os homens vão, primeiro de tudo,
você vai estar pescando em aquário. Enquanto a mulher, entre aspas, normal, ela pesca num lago gigantesco ou no mar, no oceano gigantesco, por você ter grana, você tá limitada a um aquáriozinho de homens. E esse aquáriozinho de homens, ele não quer mulher que tem grana. Não quer mulher com energia masculina. Eu recomendo você realmente esconder patrimônio, fazer de conta que é burra, ser mais feminina, que tipo, não é ser burra isso, é você ser mais feminina mesmo, tá ligado? Porque inteligência para negócio, presença, assim, cara, isso é coisa, energia masculina. E o homem que você está procurando não quer isso. O homem, ele quer ser o seu salvador, ele quer prover para você, ele quer te proteger. A partir do momento que ele vê que você não precisa de provisão e proteção, você vira uma marmita. Se você não precisa de ajuda de um homem, o que o subconsciente do homem vai pensar? Cara, eu vou comer ela e vou vazar. Deixem nos comentários o que vocês acham de alguém que chama uma mulher de marmita ou afirma que quem tem tatuagem teve pai ausente, que atleta olímpico é vagabundo, se diga moralmente ofendido por um vídeo que tenta compreender com empatia o contexto de suas falas públicas. Só que, mano, meu psicólogo aqui, ele começou a meio que me hipnotizar a falar certas coisas que tiraram alguns sentimentos de mim que eu chorei. Cara, eu chorei. Mas eu chorei pra caralho. Eu chorei mais que eu chorei quando eu era criança, tá? E eram sentimentos de desprezo e rejeição, tipo, coisa básica assim, tipo, mãe, me leva ali no ponto de ônibus. E eu falava, não, já tô aqui eu tô aqui assistindo TV, não quero te levar não, vai, se vira isso, foda-se. Mãe, apanhei na rua, porra, foi mais que merecido. E aqueles sentimentos que eu tive de desprezo da minha mãe. Além disso, Ryan também é sócio de um podcast cujo conteúdo é falar sobre a vida de terceiros, palpitando sobre relacionamento alheio, julgando quem é o gado, beta, alfa, a promíscua ou mangina. Aliás, sociólogo, não seria uma atitude mangina você, tão combatente com quem divulga casas de aposta, trazer para o seu podcast uma mulher que divulga ou divulgava casas de aposta e defende isso publicamente, fazendo isso de forma ridícula? Enfim, Ryan, como eu já tinha dito antes, você pode processar, pedir 50, 100 mil reais, mas eu repito novamente, vou continuar dormindo em paz, sabendo que não tenho karma por ter plantado ansiedade, desesperança e tristeza na cabeça das pessoas, assim como você, publicamente, já admitiu ter feito. E sinceramente eu não tenho nada a perder, e quando eu digo isso não falo do ponto de vista financeiro, material, mas sim do ponto de vista que eu acredito que a maior virtude de um homem é buscar ser bom e servir a um propósito maior. Eu não sou de falar de religião ou me posicionar dessa forma, porque não quero ser confundido com um certo grupo de pessoas. Mas sem dúvidas eu não sou escravo da aprovação externa. Não preciso ficar tentando me provar o tempo todo, mencionando que eu falo X idiomas, ou que estudei em determinado lugar para ter a aprovação das pessoas, ou que eu me relacionei com um determinado número de mulheres, numa tentativa falha de ser admirado e tentar compensar um sentimento de rejeição materna. Seus processos contra mim não me ofendem, Ryan. Eu espero genuinamente que você tenha se arrependido pelas coisas que fez, principalmente por ter plantado ansiedade, desesperança e tristeza na cabeça das pessoas. E se quiser me processar por esse vídeo também, você já sabe pra onde mandar, né, sociólogo? Tô aqui no fim do mundo esperando. Afinal, não sou bandido pra ter que me esconder ou correr de processo. Para você que está assistindo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e, claro, contribuir com o projeto União Solidária, que ajuda crianças com câncer em situação de vulnerabilidade social. Agora eu vou deixar um vídeo do meu advogado nesse caso, explicando sobre os processos para que vocês entendam melhor do que se trata. Olá a todos, meu nome é Tomás, sou advogado, represento o senhor Felipe Batista, dono deste canal, nos processos que são movidos contra ele pelo senhor Ryan dos Santos, sujeito que em determinada ocasião já proferiu que advogado serve para comer e justificar o seu salário. Porém, quando supostamente teve um direito violado, não hesitou senão para contratar a figura de um advogado. Os processos movidos pelo senhor Ryan são 3, sendo que 2 deles buscam a indenização por danos morais na esfera civil, no patamar de R$ 51 mil.
Estes dois processos já encontram-se extintos sem resolução de mérito, os processos já acabaram sem o juiz sequer julgar a causa, porém o terceiro processo, que é o que continua ativo, é uma representação criminal acusando o meu cliente de ter cometido o crime de calúnia e difamação. Por esse motivo, estamos muito confiantes em dizer que razão não assiste o senhor Ryan dos Santos. As defesas já estão prontas e no seu devido momento processual serão protocoladas. Aquele velho ditado, ele se mostra realidade. Aquele que fala o que quer, ouve o que não quer. Em determinado momento, na época de TV e rádio, era possível você comentar diversas situações, divulgar sua opinião e não receber diretamente críticas. Mas na internet nós sabemos que a realidade é outra. Nós sabemos também que o Sr. Ryan ele sofre algumas censuras por meio de plataformas digitais. Porém, ao entrar com ações no Poder Judiciário para assustar os réus, ele opta por seguir esse mesmo caminho, censurando um canal pequeno que apenas proferiu críticas a seu trabalho e às suas falas. Por isso, no determinado momento processual adequado, nós iremos, tanto eu quanto o Sr. Felipe, nos comunicar novamente com vocês para informá-los sobre esses processos que tramitam publicamente. Porém, neste momento, optamos por manter um certo resguardo até pela segurança de meu cliente. Um abraço a todos e nos vemos novamente. Para você que está assistindo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e, claro, contribuir com o projeto União Solidária, que ajuda crianças com câncer em situação de vulnerabilidade social.